Alô meus amigos, alô minhas amigas, bom dia! Esse é o canal Rumo ao Nada e hoje todo mundo feliz, sabadão, dia de levar a esposa para comer aquele pastel gostoso, para tomar aquele suco, para beber aquela cervejinha gelada, aquele que pode beber porque infelizmente o público do meu canal, ou como diz outro, pessoal doente, né, gente? Pessoal que é aposentado, pessoas que estão afastadas por auxílio doença, aposentadoria, são pessoas que geralmente tomam medicamento forte e não pode mais para aquelas pessoas ditas normais, né? Porque ninguém é tão normal nessa vida. Pode às vezes tomar uma cervejinha ou outra porque ninguém é de ferro. Eu da minha pessoa, praticamente eu não bebo, gente. Lá de vez em quando eu tomo uma latinha e pronto. Eu não sou, como diz, não gosto de beber, não fumo, não uso droga, graças a Deus. E não aconselho ninguém a fazer isso, mas aquele que pode, cada um cuida da sua vida da maneira que achar mais necessária, né? Gente, vão se inscrevendo aí no canal e ajudando. Pois é, amigos, vou falar um pouco sobre a diferença entre previdência do servidor e o INSS. Muita gente fala no momento em reforma da Previdência com o objetivo de modificar o sistema estabelecido pela Constituição Federal, apresentando-se propostas que no fundo não fogem muito uma da outra. Além disso, de longe de querer avaliar propostas apresentadas, o fato é que todos falam em reforma. Na verdade, todo mundo quer, dos deputados e senadores, a maioria quer reformar, né? Essa medida de alteração decorre do desequilíbrio das contas públicas que, com a crise econômica, fica mais evidente, principalmente quanto às despesas com o pessoal. Nunca é demais lembrar que quando a crise chegou fortemente ao país, vários regimes próprios encontravam-se no auge da transição de um regime de repartição simples para um de capitalização iniciado no ano de 2000, o qual, como era desconhecido de todos, atingiria um ápice de necessidade de esforço financeiro se só não se esperava que esse pico ocorresse em um momento de crise econômica. Lembrando, né, gente, que a aposentadoria, a espécie de captação seria uma boa alternativa, né? Situação que atingiu uma série de medidas como as que vêm ocorrendo país afora e ao nível nacional de discussão da nova modificação nas regras previdenciárias. Gente, no regime, a primeira delas consiste no fato de que os requisitos para aposentadoria são bastante diferenciados, pois enquanto que no INSS a aposentadoria por tempo de contribuição exige 35 anos para os homens, né, e 30 para a mulher, além da carência. Já no regime próprio, o servidor se aposenta quando completar 35 anos, o homem 30 a mulher, anos de contribuição, 30 anos de contribuição, né? E 55 a mulher nessa situação, né? Anos de idade, desde que conte com 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Ou seja, há uma diferenciação aqui, né, gente, que aí no serviço, por exemplo, no regime próprio, o homem se aposenta com 60 anos também, né? E a mulher com 55. É só que ela tem que ter pelo menos 10 anos de serviço prestado, né? Já com relação aos proventos, é bem verdade que o INSS existe um teto máximo a ser recebido pelos segurados, enquanto que no serviço público, onde ainda não existe previdência complementar, o benefício pode chegar até a última remuneração recebida pelo servidor. Digamos que ele recebia 20 mil reais no serviço que ele fazia, ele pode se aposentar com esse valor, né? Enquanto que o servidor... Bom, gente, voltando um pouco para cima aqui, para me entender melhor a matéria, ocorre que essa situação é decorrente da diferenciação que existe entre a forma de incidência da contribuição previdenciária, pois o INSS, a contribuição possui, né, gente, 3 alíquotas, ou seja, 8%, 9%, 11%, e é definida de acordo com as faixas salariais, além de alcançar no máximo o valor definido como limite para o benefício, enquanto o servidor não pode possuir alíquotas progressivas, paga no mínimo 11% por determinação constitucional, e a base do cálculo é a totalidade da sua remuneração. Vale destacar ainda também que no regime geral da Previdência Social, a relação jurídica previdenciária é totalmente diversa da laboral, razão pela qual a aposentadoria não se constitui em causa de extinção de vínculo, fazendo com que o aposentado, salvo os casos de invalidez, continue a trabalhar normalmente recebendo o salário e os proventos da aposentadoria. Já o servidor público
quando se aposenta, deve deixar seu cargo efetivo, já que a aposentadoria é prevista no Estatuto como causa de extinção de vínculo. Outra diferenciação, gente, significativa que merece ressaltar aqui reside no fato que na iniciativa privada existe o FGTS, que permite ao trabalhador a acumulação de valores ao longo do tempo em decorrência de contribuições de seu empregador, os quais podem ser sacados em determinadas hipóteses, dentre as quais figura a inativa. Por outro lado, o servidor público não possui qualquer instituto semelhante, fazendo com que no momento em que ele entre para a ativa não tenha qualquer valores a receber, salvo o que pode ser chamado de verbas rescisórias consistentes, no máximo em saldo de salários, férias e licenças não usufruídas. Pois é, gente, esse texto aqui, deixa eu ver para vocês lerem melhor, eu achei muito interessante. Ele foi escrito pelo colunista Sá Freire Martins, vale a pena ler, gente, que deu uma espécie de uma diferenciação entre um e outro, ou seja, entre aqueles que se aposentam pelo INSS e a aposentadoria do servidor. O que eu achei interessante, por exemplo, aquele que é segurado do INSS, quando ele se aposenta, ele pode receber apenas o teto máximo do INSS, independente do valor a qual ele trabalhava numa empresa. Por exemplo, eu tenho um irmão que ganhava 15 mil reais na empresa, e se ele viesse aposentar hoje, ele é servidor, ele é segurado do INSS, ou seja, ele não vai conseguir se aposentar com 15 mil, ele vai conseguir se aposentar apenas no máximo 5 mil e poucos reais, que é o teto do INSS. Já uma pessoa que trabalha, por exemplo, no setor público e hoje ele recebe 15 mil reais, ele poderá sim se aposentar com 15 mil reais, lembrando que depois o que acontece, por exemplo, o meu irmão, ele poderia, no caso, se aposentar ganhando 5 mil reais e continuar trabalhando na empresa. Já aquele que está no setor público, teoricamente, ele não pode mais continuar, ele deve se desligar da onde ele trabalha. E o outro, quem trabalha, digamos assim, para a iniciativa privada que paga o regime geral da Previdência Social, tem outro, ele tem o FGTS para receber. E já quem é servidor público, no caso, não tem essas benefícios do governo, né, gente? Enfim, há que se discutir, né, numa reforma da Previdência, levar em consideração isso. Mas eu não mudo de opinião, eu acho que deveria sim elevar-se o teto do INSS, mas não deveria haver divergência tão alta de valores de aposentadoria. Gente recebendo 27, 28 mil reais por mês, e tem gente que o governo se recusa a pagar um salário mínimo. Vocês mesmo é prova disso, né? Querendo até mesmo desvincular o salário do aposentado do salário mínimo. Isso é complicado, né, gente? Mas é um bom tema, é um bom debate. A gente vai conversar muito sobre isso futuramente. Gente, eu vou ficando por aqui e até uma próxima.